Olá, minha gente boa! Arte e vitória para todos vocês! Meu nome é João Ricaldes, sou professor de História da Arte e responsável pelo projeto Humanarte, que há 13 anos realiza pesquisas em arte e cursos de formação para professores. Você está acompanhando aqui a série História da Arte em 20 lições, agora com a lição número 5, Maneirismo e Barroco. Vamos lá? Neste vídeo, você vai ver as características e o contexto da pintura maneirista e barroca nas obras de Tintoretto, Caravaggio, Artemisia, Velázquez, Rubens, Rembrandt e Vermeer, além da escultura de Bernini. E o que interessa esse conteúdo todo para nós? Bom, gente, só adiantando um pouco o conteúdo da nossa aula. O barroco, ele é visto muitas vezes, o que não chega a ser uma inverdade, uma arte da crise, uma arte de uma sociedade quebrada espiritualmente. É verdade. Depois daquele equilíbrio todo do Renascimento, você vai observar uma arte que retrata a convulsão da alma, a agitação dos sentimentos. No entanto, é muito interessante você observar que, por conta desse contexto de fato tumultuado por guerras religiosas, os artistas barrocos legaram à humanidade uma verdadeira galeria de expressões humanas, galeria de situações existenciais que é preciso a gente conhecer, é preciso a gente explorar, porque é uma forma, é uma espécie de espelho da humanidade que esses grandes mestres fizeram. Olha, não é coisa fácil, porque depois da Trindade, Leonardo, Michelangelo e Rafael, parecia que não tinha mais nada para fazer. Já tinham alcançado o ápice, o auge da arte figurativa, né? No entanto, a fila anda, a sociedade desenvolve novas formas de abordagem dessa complexidade que é o ser humano. Enfim, o que eu quero dizer é que você vai ver nessa lição uma série de retratos em pintura, a óleo ou em mármore, esculturas, em que se apresenta a humanidade não como decadência. O fato de você estar na agitação, todo mundo quer estar no controle, né? Aquela placidez da Virgem Maria com seu filho nos braços, morto. Aquela placidez, serenidade de Cristo, anunciando a traição, anunciando a sua própria morte na ceia de Leonardo. Esse é, de fato, uma busca, de fato, uma maturidade, a paz do Senhor, como se diz na religião. Agora, a alma agitada não chega a ser um sinal de decadência. Você vai ver, por exemplo, o espanto dos discípulos de Emaús, segundo o retrato de Caravaggio. O espanto daquilo que acontece com você e comigo, do tipo, caiu a ficha. É muito difícil você fazer um retrato. O Renascimento não serve para isso. Então, para aprofundar o estudo da alma humana, o Barroco é muito mais eficaz, né? Você vai ver também o olhar de desolação, esse olhar de desapontamento do velho Davi recebendo nos braços o seu filho traidor e perdoando, aquele olhar perdido. Você vai ver o olhar de paixão e arrependimento a cena de Sansão e Dalila. Sansão e Dalila são dois personagens de povos diferentes, né? E ela põe a sua missão do seu povo acima do seu coração, mas ela sente isso, né? Você vai ver também a dor física de uma cabeça degolada e a ideia de vingança de quem faz isso, que é uma primorosa tela de Artemisia, falando do general Holofernes, que é decapitado por Judite, uma passagem bíblica interessante. Você vai ver também, em Águas Não Tão Agitadas, um retrato simples de uma empregada doméstica, feita por Vermeer, grande mestre
do retrato psicológico na Holanda, e aquele olhar de espera, aquele olhar apreensivo. Enfim, nós temos uma galeria que é um estudo muito delicioso do que é ser humano, o que não necessariamente é decadente ou é sinal de que você está mal, mas são sensações que a gente precisa conhecer para dominar, não no sentido de negá-lo, mas de usufruir dessa situação. Né? E isso é algo que interessa a você, que interessa a mim. Mas chega de papo e vamos conferir tudo isso. Vamos à aula. Mas vamos trabalhar um pouquinho para merecer a graça do Senhor. Maneirismo. O termo maneirismo surgiu já como um sentido pejorativo, quando no final do século XVI os pintores deixaram lentamente abandonar o padrão clássico, a anatomia, a simetria, e ao invés de pintar da maneira, vamos dizer, correta, pintaram a sua maneira, daí o nome maneirismo. Então ele aparece como uma dificuldade do público na época de entender o que estava acontecendo, né? Mas características gerais, o maneirismo tem assim o alongamento dos corpos, a recusa do padrão clássico, o uso de áreas muito escuras ao lado, em contraste com áreas muito claras, que era impensável no tempo do Renascimento. Então esse claro escuro que vai se esboçando e chegar lá no Barroco, elaborado por Caravaggio, já aparece nesse período, né? Então muitos historiadores entendem o maneirismo como um período de transição entre o Renascimento do século XVI e o Barroco do século XVII. O fato é que essa transição já era perceptível na própria obra de um grande expoente do Renascimento, que é o Michelangelo. Se você comparar o Adão, que ele pintou no teto da Capela Sistina, com o Cristo que ele pintou na parede, comparando parede com teto, a diferença está em quase 20 anos entre uma obra e outra, em que Michelangelo fez. E há um padrão clássico anatômico perfeito em Adão e uma imagem muito alongada, muito engrandecida, agigantada no Cristo. Então, o que nós temos aí o termo é pejorativo, quase sempre quando as pessoas não entendem o que está acontecendo e levam um tempo para compreender tantas mudanças. E qual é a mudança? Esse é o período do surgimento do protestantismo e sua expansão, rompendo com o cristianismo católico e criando aquele cristianismo que hoje genericamente é chamado de evangélico. E essa ruptura se deu com guerras, com massacres de inocentes, de crianças, países contra países da mesma religião cristã, só que de vertente diferente. O ódio era muito maior que você imaginar entre islâmicos e cristãos hoje, né? E nesse contexto brota a dúvida no coração das pessoas, mas de fato pode ter imagem, isso é um pecado, mas de fato, e esse apego todo da Igreja Católica à riqueza? Mas, será que se eu estou saindo do caminho certo, do caminho reto? Então houve uma divisão, e isso não tem a mínima chance de haver reconciliação. Você pode hoje em dia ter o respeito pela expressão da fé de cada um, e deve ter esse respeito. Mas quando surgiu, foi uma comoção. Além disso, tem um ingrediente econômico, né? A Itália está em decadência, perdeu a liderança para os países das grandes navegações, que são Portugal e Espanha. Depois vem a liderança inglesa e holandesa. Então, esse mundo conturbado economicamente, politicamente e espiritualmente, quando vai ser retratado, aquela serenidade, aquele equilíbrio todo já não serve mais para esse período, não atende à demanda dos patrocinadores. O mundo é outro, e o maneirismo começa essa mudança, né? Vamos falar um pouco agora do Barroco. Com essa transição maneirista concluída,
O barroco assume sem preconceito, assume já com maturidade a ideia de que a arte, para caminhar no caminho, para ir no caminho correto, tem que abandonar aquela simetria, tem que abandonar aquele equilíbrio, aquele rigor que chega a ser até exagerado, né? Imagina a Santa Ceia. Ninguém faz um equilíbrio tamanho na hora de um jantar. Todo mundo de um lado só da mesa, né? Na ansiedade de buscar o equilíbrio, você chega a uma coisa irreal. E o barroco se dá conta disso, né? A grande novidade é o uso do claro e escuro. E a relação cor e linha vai ter uma grande diferença. No Renascimento, a linha sintetiza, a linha delimita a cor. A cor não ultrapassa, né, a cerca que a linha lhe coloca. Agora, no Barroco, existem campos cromáticos explodindo por todo lado. Você não consegue com o olho perseguir, delimitar onde está a linha de um objeto, de um rosto e assim por diante. Então, há uma relação bem diferente. No Renascimento prevalece a linha sobre a cor. No Barroco prevalece a cor sobre a linha. No Renascimento você tem simetria e anatomia. No Barroco você não tem mais simetria, você tem uma pincelada mais solta, mais rápida, mais intensa, a favor de maior movimentação, maior exagero. Esse abandono das regras matemáticas se dão a serviço de retratar a espiritualidade. E a gente vai ver que tem nuances diversas do Barroco, mas assim, em termos gerais, a gente tem exatamente essa grande diferença, né? O claro e escuro, a recusa da anatomia e a preponderância da cor sobre a linha, com movimentação da pincelada junto com a movimentação do espírito humano, correto? Mas chega de teoria e vamos verificar isto na obra. Vamos à obra. Visualizando o espaço antes das obras, percebemos uma Europa dividida assim. Ao sul, Espanha, França, Itália, em amarelo, permanece católico. Ao norte, surgem várias religiões cristãs não católicas, criando um contexto de profundo confronto. Aqui nós temos a Última Ceia de Tintoretto, grande expressão do maneirismo, totalmente diferente do que havia até então. Parece que fomos inseridos dentro de uma taberna, um restaurante, atravessado por uma mesa, conturbado por toda a movimentação dos servidores. A parte de cima ainda parece uma área nebulosa com anjos. Comparando com o Leonardo, você percebe a grande diferença. O equilíbrio, a simetria, a clareza, 100 anos depois, são transformados em agitação. A mesa que antes era horizontal, agora é transversal. Em sua maturidade, Michelangelo dá um grande exemplo de anatomia com o Adão. No final da sua carreira, ele já indica o caminho do maneirismo com seus corpos alongados. Caravaggio, maior expoente da pintura barroca, demonstra grande habilidade e segurança no uso do claro escuro, aqui numa cena bíblica chamada a Ceia de Emaús, quando Cristo, ao centro, se revela aos seus discípulos. Há uma série de novidades aqui. Primeiro, um Cristo muito jovem, depois um Cristo com aparência feminina, e uma obra em que as figuras parecem que estão emergindo da escuridão. E Caravaggio fez escola. Aqui você tem a italiana Artemisia Gentileschi, um raro exemplo de mulher nesse mundo da pintura machista, que aplica a técnica do claro escuro para uma outra cena bíblica em que o general inimigo Holofernes é eliminado pela coragem da heroína Judite. Há uma associação de contrastes
muito impressionante, com as cores exuberantes, uma certa sensualidade e ao mesmo tempo o sangue, a violência, a cabeça prestes a ser decepada. A obra de Artemisia é um grande exemplo do claro-escuro no barroco. E na Espanha, a pintura barroca e o claro-escuro chegam ao seu auge com Diego Velázquez, pintor da corte de Filipe II, que aparece nesse retrato da corte ao fundo, espelhado, significando que ele se encontra justamente na mesma posição que nós, observadores. Interessante. No barroco holandês, um dos grandes destaques é Rembrandt, que apresenta aqui uma memorável tela de fundo psicológico, que é um encontro do velho rei Davi com seu filho traidor. Ele mostra no seu olhar a profunda desilusão, ao mesmo tempo o acolhimento e o perdão, numa técnica que envolve claro-escuro e que envolve também um detalhamento em dourado na roupa do filho traidor. Lindo, né? Outro grande destaque do barroco holandês é o mestre Rubens, que aqui nos brinda com uma tela memorável sobre o tema bíblico de Sansão e Dalila, repleto de exuberâncias nas cores, nas formas. Veja, por exemplo, essa musculatura masculina do tipo michelangesco que ele utiliza, e ao mesmo tempo a musculatura feminina de uma forma que nunca ninguém tinha feito antes, como se tivesse pintado com leite e sangue, como disseram mesmo na sua época. Esse foi o comentário. O resultado é uma narrativa de caráter sensorial. Para finalizarmos nossa viagem ao barroco e ao barroco holandês, vemos aqui algumas telas de Vermeer, que foi o grande mestre da pintura de gênero, que retrata pessoas anônimas em posturas bastante dignificantes, como, por exemplo, esta empregada que derruba o leite, e aqui uma que simplesmente faz um olhar enigmático nesse retrato, que virou livro, que virou filme com Scarlett Johansson, chamado A Moça com Brinco de Pérola. É lindo, não é verdade? Rico e famoso, Jean Lorenzo Bernini representa aqui, em mármore, o êxtase da Santa Teresa, baseado no relato da própria santa espanhola que teria vivido a dor e o martírio de Cristo e, através dele, encontrado o próprio Cristo em sonho, em que lhe aparece um anjo que lhe fere repetidas vezes com a ponta de sua flecha. Uma escultura enigmática. Gente, a aula acabou. Agora nós temos o segmento em que você fica mais à vontade, mais tranquilo, aqui chamado o papo no restaurante, o papo no boteco, o papo na cantina. Eu queria aproveitar esse espaço para renovar o convite para vocês visitarem o blog.manarte.net, onde você vai encontrar as imagens em PDF, parte dos textos. Relembrar que o texto completo se chama exatamente História da Arte em 20 lições, que você encontra na Amazon, na versão digital, ou no site Clube dos Autores, na versão impressa. Queria também indicar alguns artigos que estão lá no blog, um sobre Rembrandt, um estudo sobre Cabeça de Cristo, vocês vão achar interessante, e um sobre Rubens, que fala de Sansão e Dalila, que nós tratamos aqui. Há um outro convite também de aprofundamento das imagens, do estudo, da leitura de imagem que a gente fez aqui. No caso do Michelangelo, você encontra no segundo capítulo do volume 1 das melhores histórias da arte, o capítulo sobre o pecado. Lá tem um estudo aprofundado sobre o Michelangelo e sobre o Caravaggio também, né? Essa Sei e Maús, a gente tem uma discussão mais prolongada aqui nesse texto. E em relação a Sansão e Dalila, a Artemisia com Judith Holofernes, Sansão e Dalila do Rubens, eles são comentados aqui com mais detalhes, com mais
aprofundamento psicológico, no terceiro volume, Fantasia e Perversão, no primeiro capítulo, Fantasia, onde você vai descobrir a profundidade que está no conceito inconscientemente colocado no quadro, chamado o conceito de castração. E pode ser uma castração psicológica. Espero que tenha gostado da aula. A gente vai ficando por aqui. Agradeço mais uma vez a atenção e valeu! Projeto Manarte, valores humanos através da arte.